aqui. Vocês estão bem, gente? Vamos orar. Pai, quero te agradecer por o Senhor ter feito no nosso meio. Abençoe esse tempo, essa ministração. Use esse tempo também, essa palavra, para falar a cada coração, a cada vida aqui de forma sobrenatural. O Senhor venha cumprir aquilo que é importante para nós. O Senhor venha realmente fazer aquilo que o Senhor deseja. Tem coisas que têm que ser destravadas, eu creio, Pai, senão o Senhor não traria uma palavra nesse sentido. Então eu te peço, age de forma sobrenatural nas nossas vidas, pela tua misericórdia, pela tua graça, por quem tu és, pela unção que o Senhor tem. Me usa, Espírito Santo, preciso de ti, sou dependente de ti para que as coisas aconteçam conforme o teu plano e o teu cuidado, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vocês estão bem, amados? Estamos indo numa sequência de muitos cultos, né? Muitas coisas, semanas assim corridas. Minha voz está ainda um pouco rouca, se recuperando em nome de Jesus. Em breve volte com a voz 100% em nome de Jesus. Mas então você vai escutar um pouquinho rouco, o pessoal do áudio me ajuda. Você que está me escutando na internet, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Vou falar sobre opressão. Que tema delicioso para falar, né? Mas é importante a gente falar disso porque no decorrer das nossas vidas nós vamos passar momentos de opressão em diversas áreas. Isso pode acontecer. Tem gente que mesmo estando dentro da igreja vive opresso, né? A gente tem coisas que infelizmente é algo que vai querer nos afligir, é algo que vai querer nos atacar. A opressão pode vir de uma pessoa conhecida, a opressão pode vir de um sistema, a opressão pode vir do próprio sistema de anticristo ou da Babilônia que funciona no mundo. Amém, amados? O mundo tenta nos oprimir, tenta nos calar, tenta falar as coisas. Contudo, é importante eu falar disso, por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e esse sistema de opressão vai existir constantemente. Amém, amados? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja vai avançando, o reino de Deus, a palavra também de Deus diz que é tomado à força, ou seja, existe uma resistência no campo espiritual que se reflete muitas vezes nas nossas almas, que se reflete muitas vezes em muitas coisas dentro de nós, e que é essa opressão que acontece. Se você já teve que, em muitas vezes, graças a Deus, você não precisa lutar contra essas coisas, mas em muitos momentos da vida, às vezes você vai ter que lutar. Amém, amados? É bom que quem está em paz escolhe as guerras que vai lutar, isso é ótimo. Agora, existe um espírito de opressão, que é o espírito do anticristo, que ataca a igreja e vai atacar sempre. Se ele é representado muitas vezes pelo cativeiro, pela Babilônia, isso vai acontecer lá no fim dos tempos. Caiu a grande Babilônia. Existe um sistema que trabalha a nível econômico, que trabalha a nível político, que trabalha a nível educacional, que corrobora contra a vontade de Deus. A marca da besta, como alguns colocam, do 666, pode, é um anti-chamar, ou a representação do próprio nome, quando se calcula, César Nero, trazendo o conceito realmente de Roma, de uma instituição de domínio, no ambiente no qual o próprio Jesus nasceu. Amém, amados? Debaixo de cuidado, de julgo, de outras coisas. Às vezes o que nos oprime pode ser algo externo, às vezes pode ser um sistema, às vezes pode ser um parente, às vezes pode ser um pai, às vezes pode ser uma mãe, às vezes pode ser um relacionamento. Qualquer uma dessas coisas pode gerar isso dentro de nós. E por que você está falando disso, pastor? Porque a opressão tem benefícios, amados. Se não tivesse, você não ligava de viver oprimido. Ok? E não ok. Mas vocês estão aqui ou só estão com frio? É importante eu falar isso porque conhecereis a verdade vos libertará. Eu não sou chamado a viver pelo que eu vejo, eu sou chamado a viver pelo que eu creio. Amém, amados? E em muitos momentos eu não estou vivendo ou vendo na minha vida aquilo que eu creio ou que é a palavra de Deus para mim. Porque algo me oprime, ou tenta me levar cativo, ou tenta me tratar. Eu vou usar na tipificação aqui disso, obviamente a Babilônia, mas eu poderia usar os filisteus que oprimiram o povo de Israel, quanto diversos outros cenários e coisas que aconteceram dentro disso, buscando nos oprimir. Quando a gente está também para chegar a algo em Deus, para alcançar algo em Deus, há uma movimentação no mundo espiritual gerando opressão. Toda vez que Deus vai fazer algo, mover um libertador, por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou trazendo todo o tema de nações. Amém, amados? E a própria Babilônia é uma nação que foi usada por Deus, ou Deus permitiu que ela viesse fazer uma intervenção para tratar o povo de Israel por algo que eles não fizeram, por um comportamento que eles não tiveram. Dependendo da nação onde eu estou, tem um nível de batalha espiritual, tem um nível de opressão, isso é muito real, dependendo de onde você vai, o que você escuta, local que você vai, entre outras coisas. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Para alguns não há opressão naquela área, porque ele já é liberto daquilo, para outros há uma opressão muito grande naquela área.
Tem gente que, eu lembrei aqui, ó, viu, o Marcelo jogava futebol, talvez não sei como é que era no cenário de futebol, falava palavrão, não sei o que é essas coisas, dependendo do cenário que ele está inserido, que ele vai jogar bola ou fazer outras coisas, isso pode gerar oprimi-lo. Faz sentido ou não? Eu nunca tive problema com isso, sempre joguei, mas nunca fui dessas coisas, nunca fui profissional, outras coisas, para mim aquele ambiente não tem problema. Dá para entender ou não? Sim ou não, amados? Nunca tive problema com droga, não tenho problema nenhum de ver um filme em que aparece alguém se drogando, embora eu não assista, mas outras coisas. Agora, quem tem um vício naquela área sofre com aquilo, que já viveu opresso, e teve benefícios quando ele viveu opresso daquilo. Dá para entender ou não? Sim ou não? Eu quero explicar para vocês isso, porque às vezes você vive num sistema de opressão e você nem percebe, porque você já está acostumado com os benefícios que ele te traz. Te traz benefício, pastor? Certamente traz benefício. Se não trouxesse benefício, você não ficaria nessa situação, ninguém ficaria nessa situação. Mas alguns preferem estar nesse sentido porque tem alguma coisa que eu ganho. Ser escravo é diferente, amados, porque ser escravo realmente ele judia de você, ele gera morte, não tem, longe de Cristo Jesus, somos escravos do pecado, estamos no reino das trevas, mas podemos muitas vezes sermos levados cativos por alguma situação, algo externo que aconteceu, não sendo necessariamente nossa culpa, mas podemos, graças a Deus, ser livres. Amém? Alguns cativeiros são quebrados na nossa vida, no decorrer da nossa vida, ele não precisa ser quebrado necessariamente imediatamente. Jesus quebra todos os cativeiros, mas você vai saindo de alguns lugares conforme a sua vida vai crescendo, conforme a sua alma vai crescendo, conforme o seu ministério vai crescendo também, ou a área que você vai atuar, você vai ter que romper com outras cadeias, com outras coisas, lutar outras guerras. É um sistema de conquista. Dá para entender isso ou não? Quando é criança, a minha briga ou as minhas lutas pode ser porque alguém me oprimiu na escola, porque alguém falou alguma coisa para mim. Quando eu crescer, eu não venço essas batalhas lá, obviamente que eu vou carregando lixo e peso de opressão em quase todas as outras áreas. Contudo, se eu venço lá, graças a Deus, amém, amados? Eu consigo avançar e vou para outras guerras. Às vezes o que te oprime é uma coisa que não faz nem diferença. Para alguns que já venceram, para outros não. Estou conseguindo me fazer entender? Então eu vou pedir licença. Eu não coloquei texto para tudo que eu vou falar, mas tudo que eu vou falar está na Bíblia. Eu confesso que acordei essa madrugada, tinha dormido muito pouco, né? Já saí de madrugada ontem e essa palavra já estava na minha mente, assim, no meu coração, desde o domingo passado que eu falei, né? Vou pregar sobre Babilônia, sobre opressão, que é importante a gente saber, porque tem a ver com nações e essas questões. Nossa nação vive opressa em um monte de coisas. Tem coisas do Brasil que são hábitos brasileiros que são ruins, mas a gente já está acostumado. Porque o duro não é ser opresso, o duro é ser nascer opresso. O duro não é ser levado cativo dói, mas você lembra de como era antes. O duro é quando você nasceu cativo, que daí você nem sabe o que é liberdade. E infelizmente mesmo dentro do ambiente religioso, a gente vê pessoas que não sabem o que é ter um relacionamento com Jesus. Eu já vi pessoas que frequentam essa igreja aqui anos, depois de 5, 6 anos, vem chorando para mim e fala: pastor, agora eu tenho um relacionamento com Jesus, agora eu entendi o Espírito Santo. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Por quê? Eu posso viver isso, se eu não quiser sair desse cativeiro. Mas eu tenho uma notícia boa para você hoje, ou você que está me assistindo também. Você pode sair disso. Eu vou te mostrar os benefícios e você vai poder calcular, falar: quero ou não quero, posso ou não posso. Um preço já foi pago, você já é livre. Já te adianto já. Mas você tem que entender alguns sistemas. Aí é você que escolhe sair. Posso ouvir um amém, amados? Né? E eu vou falar alguns benefícios, algo que são gerados. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre opressão. Então, eu vou tipificar a opressão, um sistema opressor, usando o cativeiro babilônico. Pode ser? Sim ou não? Entenda aqui uma coisa. O opressor não quer te matar agora. Ele quer tirar tua alma, mas ele quer tirar proveito de você, daquilo que você tem, ok? O opressor, o escravo, ele usa a tua força bruta. Quem está te oprimindo, ele só quer te acuar ou te manter em um sistema. Faz sentido o que eu estou dizendo? Que você tem alguma utilidade para ele, tem um benefício. Vocês estão conseguindo fazer entender aqui? O opressor é como se fosse aquele que pensa nas histórias dos reis, que eu poderia matar um rei, mas eu poderia colocar ele numa coleira, deixar ele igual um animal e ficar humilhando ele todo dia. É quase mais ou menos isso. Dá para entender? Sim ou não? Não está muito legal, mas é assim mesmo, eu sabia que ia ser. Tá todas no peito hoje, graças a Deus. Amém, amados? Claro. Vamos lá, vamos mexer no ninho de marimbondo. Vamos ler Daniel comigo. Eu disse o rei a Aspenaz:
E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a de Misael, de Mesaque, e o de Azarias, Abdinego. Amém, amados? O sistema babilônico, o sistema do mundo, o sistema de opressão, ele é um sistema que quer nos dominar. Ele o faz, obviamente, apresentando para nós benefícios, porque eu não quero te matar diretamente. Amém, amados? É óbvio, você vai morrendo, você vai matando as gerações, mas ele precisa usar de algumas coisas para isso. Pastor, isso é real biblicamente? É, Lucas? Por quê? Porque só tem autoridade para agir nessa terra quem tem um corpo físico. Se não tivesse ninguém nessa terra vivo, para os demônios também não teria muita vantagem. Quando perto disso acontecer e 1/3 for e as coisas vão acontecer, o que acontece, Lucas? Fim. Ok, amados? Fim. Acabou. A Bíblia fala que só tem legalidade para agir nessa terra quem nasceu, ok, amados? Em corpo. Um demônio pode te afligir, te oprimir, mas ele usa uma outra pessoa, ele usa uma ação de principado, potestade, de nação para fazer com que isso aconteça. Ninguém pode contra a igreja. Mas a igreja sofre opressão? De certa forma, sim. O único lugar que pega doença na igreja, no ônibus não. Não é assim? É ou não é? Você fica... Ok, e assim por diante, né? E assim a gente vai com diversas outras coisas. O espírito do anticristo vai lutar contra a igreja. Eu vi essa semana aí um pastor que foi preso porque abriu a igreja. Se abriu a igreja, ele foi preso. E um monte de gente que faz um monte de outras coisas não é preso. É claro que é uma questão, literalmente, de uma cultura que já é imposta. Lá, por exemplo, nesse país que prenderam um pastor, eu e a pastora já fomos. Droga é livre. É lícito. Ao que faz mal, ao que mata as pessoas. O que a gente viu de gente doida. Aqui você vê gente doida, você conhece uns doidos. Aqui na fazenda tem uns que a gente já conhece que não é muito 100%. Sim ou não? Eles são até meio conhecidos, a gente conhece o nome. Agora lá no Canadá, você anda no shopping, você vê um monte de gente andando, um monte de gente de 20 anos... Todo mundo louco, mas louco, sabe, tipo louco, doidão, andando, falando sozinho, sabe, mano, um monte de gente, mas isso não tem problema, o errado é abrir a igreja. Shopping, não me pergunte se fechou, ficou aberto, mas alguém comprou no mercado, as coisas aconteciam, quem está me entendendo? Então será, ok, mas por que eu estou falando isso? Chega um momento das nossas vidas onde, né, nós vamos enfrentar o mal, está chegando, igreja, né, o Shemitah já está aí, tem gente subindo, gente descendo, e está todo mundo vendo, sim ou não? Nações e outras coisas, vamos nos comportar corretamente e ser livres da opressão. Se é opressa em alguma área dessa vida, se liberte disso em nome de Jesus. Vou tipificar com o que eu estou falando aqui, ó. Eu vou quebrando cadeias o máximo que eu posso na minha vida, né? Eu falei para o pastor algum tempo atrás o pessoal veio conversar comigo. Vou comentar vou comentar durante o culto. Agora, pode ser? Ó, antes eu tinha umas opressões. Qual que era? Você precisa de todo mundo para ministrar o culto. Eu sempre sei que eu preciso de todo mundo em um sentido. Quando todo mundo funciona bem dentro de um culto, é uma bênção o culto. Quando rompe no louvor, amém, amados? Quando está todo mundo com o coração disposto, quando está todo mundo se consagra e vem para ouvir a palavra, é um ambiente completamente diferente de quando é um culto normal. Isso é muito real. Você vai para uma conferência onde a galera pagou, quer estar lá, está vindo, a pessoa chega antes, a pessoa tem sede, a pessoa está se consagrando, está 3, 4, 5 ministrações dentro da igreja, desligou a televisão, está aqui, é um ambiente. Quem concorda comigo? Sabe que é, e outros não. E eu tinha um pouco comigo nisso. Como eu sou muito ligado às questões de adoração, é uma das armas de guerra que a gente tem. O tempo começou a fazer, eu sempre necessitava que o louvor, sempre não, mas na maioria das vezes eu necessitava que as coisas acontecessem, principalmente no período de louvor, antes de eu ministrar. Só comecei a ministrar muito, muito fora, indo para outros lugares, fazer outras coisas. E o Espírito Santo uma hora falou comigo, se você depender disso, você está enrolado. Por quê? Porque às vezes eu vou num lugar, eu não sei como é que está a vida, a santidade das pessoas, não vai romper. E aí eu já entrava para ministrar, opresso. Por que opresso? Só que eu falava, não foi, agora eu vou ter que fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. E às vezes eu tinha, ataque na mente de não foi, porque as coisas não foram no começo. Quem está me entendendo? Só que se Deus me mandou para um lugar para eu ministrar, se Deus falou isso, o Espírito Santo já me falou. Esses tempos a gente conversou um negócio, e acontece às vezes, viu, quando há uns desencontros, um erro, o pessoal vem falar comigo, esses dias o louvor da nossa casa, velho, que fala, pastor, não foi muito hoje, eu falei, eu vou falar uma coisa para vocês, eu amo vocês, todos, mas eu não dependo mais de ninguém. Eu e Deus é a maioria. Eu não estou falando de maldade, o que eu estou querendo dizer é que eu mesmo, dentro da igreja, ministrando, vivia com uma opressão, de que depender dos outros. Eu vou falar desses tópicos, quem está me entendendo aqui?
Isso fortalece, fica feliz, porque você se retroalimenta também. Quando as coisas às vezes não fazem, ou que você não consegue romper, ou não consegue algo acontecer, é mais fácil você ter quem culpar. O Espírito Santo falou, não. Você não está lá, eu não te dei uma palavra? Deu. Você não está indo lá para ministrar? Tá. Eu não tenho uma missão para você? Tem. Então você vai depender exclusivamente de mim. Eu mudei minha postura em todas as coisas, não tem conversa agora. Amém, amados? Eu não estou dizendo que ele não depende, nem estou dizendo que não rompeu, nem nada. Eu não estou falando nada disso. Mas eu estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Eu estou querendo falar para vocês que há poucos anos eu tomei essa decisão. Uns 2 anos atrás, né, pastor? Eu falei, chega agora. Porque eu ia em lugar, as coisas eram confusas, né? E eu falava, Deus, o que eu estou falando aqui? Eu vou ministrar nesse lugar aqui, eu vou fazer. Então eu aprendi a depender da minha missão, daquilo que Deus tinha. E não viver opresso. Eu não estou falando nada de mal, nem de demônio na minha vida. Dá para entender? Sim ou não? Sempre que eu fui, graças a Deus, sempre que eu vou, eu tenho uma palavra que eu vou romper. Eu ando debaixo da palavra, eu ando do profético. Se eu for num lugar, vai romper. Demônio vai sair, gente vai ser curada, não tem nem preocupação com isso. Mas agora eu fico mais livre para liberar o meu espírito, porque eu não dependo de nada. Antes eu falava ainda pastoral, dependo do louvor, eu vou lá, oro, espero o louvor confirmar a palavra, espero que o louvor cante uma coisa que eu vou ministrar, quando eu ir nos lugares ministrar, né, pastora? Agora eu falo bem a verdade, eu vou num lugar, eu falo, eu sei o que eu vou fazer, Deus pode até mudar, mas eu não dependo de mais ninguém. Dá para entender? Sim ou não? Sou livre de mim mesmo até. Graças a Deus. Dá para entender? Sim ou não? Vamos lá, vamos falar sobre opressão. Vou usar esses exemplos aqui para vocês. Vai. O que é a opressão? A opressão é o cancelamento da sua autodeterminação ou algo que tenta sufocar o seu potencial. Vou usar a história do texto que a gente leu antes. Vocês lembram do texto ali? Ele fala assim, é interessante pegar o começo do texto que fala, e ele cercou Jerusalém, né? Cercou ali e depois ficou ali um tempo e depois ele foi lá e pegou os nobres. Então o que é a opressão? Ela vai impedir que o seu potencial máximo aconteça. Dá para entender? Sim ou não? Sim ou não, amados? É um espírito que te intimida, que te para, que te breca, que te cerca. Ali antes dele invadir, ele cercou aquele lugar, ele ficou afligindo aquele lugar. Para quê? Para cancelar a autodeterminação, sufocar o potencial da pessoa. No meu exemplo, quando eu falava, se eu fico dependendo dos outros ou das coisas acontecer, eu estou enrolado. Dá para entender? Sim ou não? Então eu dependo, não que não seja bom romper, não, mas eu consigo me fazer entender? Sim, vocês estão com a cara meio de... Ok. Deus tem um potencial máximo para cada um de vocês, nos planos que Ele tem, nas coisas que Ele tem para fazer. Agora, se você viver opresso, você pode sofrer de não chegar onde é. A pastora, isso é bem normal para nós, para muita gente, irmãos. O pastor sempre tem uma visão profética, é igual pai. Quem é pai? É pai. Márcio, você não tem todas as expectativas para Ana? Todas. Talvez mais do que ela mesma. Não é, Sirlei? Mas disparado, isso é normal de pai, não estou falando, é assim normal. Como se a Eliane estivesse aqui, ia ter para Gi, para Raia e assim por diante. Deus era e cada um para seus filhos. Amém, amados? Sim ou não? Quem é pai? Você tem, óbvio. Mas por que você está falando isso, pastor? Quando a pessoa vive em opressão, ela não trabalha funcionando naquele potencial máximo. As coisas acontecem assim. Ela começa com a destruição do alto valor e do senso próprio. Como assim, pastor? Olha o texto aqui, ó. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abdinego. Uma das coisas que o espírito de opressão faz é te descaracterizar, tirar o seu senso de quem você realmente é. Dá para entender ou não? Querido, quando você quer, vamos pensar no sistema de opressão, as antigas, que talvez hoje não é opressão, hoje chama bullying. Quando você quer prejudicar a vida de uma pessoa na identidade, ou ferir a pessoa, mesmo que seja... de forma, como é que dá para falar? Não tem maldade. O que eu faço com o nome da pessoa? Dou um apelido. Alguém já viu algum apelido pejorativo dos outros ou não? Sim ou não? Sim, eu já tive diversos. Né? Não, diversos não, eu tive poucos, na verdade. O Zóio não chama Zóio, nem Lucas. Chama Rodrigo. Mas o Zóio que pediu para eu chamar de Zóio, né? Que eu pensei que eu te chamo de Rodrigo, que eu podia começar uma nova história na vida dele, né, Vani? Falar o irmão Rodrigo, mas já é Zóio, já conheci na igreja assim. Mas hoje meus filhos estavam falando mesmo, e não que seja, mas descaracteriza.
Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Deus sempre move os nomes para aquilo que é correto das pessoas. Mas quem já teve algum apelido que você não gostava? Eu não tive tantos assim, mas eu comecei a ter mais no segundo grau. No primeiro grau eu não tive nenhum apelido que eu me lembre assim. No segundo grau uns caras ficavam me sacaneando lá e aí me apelidaram, mas não pegou. Mas 3 me chamavam assim, que me chamavam de biscuit, que era pequenininho, né? Tinha 1,36 m. Aí não deu certo, que eu tive um estirão logo no primeiro ano. Já fui para 1,60 m e pouco, daí fiquei na média das pessoas. Daí não rolou muito apelido, não vingou. E na faculdade eu tinha um apelido, mas esse eu não ligava muito também, que era magrinho, que eles me chamavam. É porque o meu melhor amigo andava comigo, chamava todo mundo de magro e de magrinho. Daí, por causa da fala deles, me apelidaram de magrinho, mas nem pegou também, porque Mas ok, tem sempre algo pejorativo, dá para entender? Alguém já teve um apelido que você não gosta de ser chamado de judeu cearense? Nada que eu faço para te enaltecer. Não é? Descaracterizar a pessoa. Dá para entender ou não? Sim ou não, amados? O opressor quer, você sabe o espírito que é. Aquele ímpeto do Satanás. Principalmente para quem dá apelido. Alguém gostava de dar apelido para os outros? Ninguém tem coragem de falar agora que era o opressor? Você era? Você também? Bom saber. Ele produz um profundo espírito de dependência, porque ele tira a falta da autodeterminação. Eu seguro ou quero conter a pessoa naquilo que é o mais comum para mim, ou naquilo que é o padrão que o mundo quer que seja, ou naquilo que faz sentido ou não. Deixa eu explicar uma coisa para você, ó. Se você vive num grupo de amigos e outras coisas, você começa a romper, os seus amigos vão querer te manter opresso, mesmo não querendo saber. Por quê, pastor? Porque eles vão querer você do jeito que você era, do jeito que eu te conheço, você não pode ficar muito diferente. É o normal do sistema desse mundo. Dá para entender isso ou não? Às vezes você se coloca em um sistema de opressão mesmo sem querer saber, dentro dessas coisas que você está falando. Hoje eu compartilhei no culto de manhã, veio uma amiga minha de infância aqui, que me conheceu quando eu tinha 11 anos, minha vizinha lá do Cajuru. Beijo, Cíntia, veio ela e o marido, eu conversei com ela, eu contei posso contar uma história ou não? Eu conversei com ela que eu falei, eu era muito amigo do irmão dela, que tinha 2 anos mais velho que eu, ela era 3, então eu tinha 11, ela tinha 14, dá uma diferença grande, um menino, né, 11 anos para uma mulher já de 14 anos, né? Então, e foi andando assim, então ela era tipo meio irmã mais velha, cuidava de todo mundo. E meus 2 outros amigos, o irmão dela e o vizinho lá da casa, né, que eu fui morar no bairro depois, então ficamos amigos. Os 2 a gente andou junto ali durante o final do primeiro grau, aí depois no ensino médio eles foram fazer, um foi fazer Cefet, o outro foi fazer Cefet. Eu sei que ficou essa onda de todo, vou fazer eletrotécnica, vou fazer engenharia. Moral da história, era 3 pessoas que andavam junto, 3 amigos. Ela não, ela fazia já faculdade daí quando a gente estava perto dessa hora de Cefet e outras coisas. Estava indo para a faculdade, né? Mas por que eu estou falando isso? No meu segundo grau, eu fui fazer curso técnico. Por que você foi fazer curso técnico, pastor? Não sei. Por quê? Você gosta de curso técnico? Não. Não. Você gosta de eletrotécnica? Não, mas meus amigos foram. Então eu também fui. E eu conto aqui para vocês, quando eu descobri, eu não sabia nada de curso técnico, quando eu descobri que não tinha as matérias, tive que começar a estudar outra escola depois da tarde, mas não larguei aquela outra, porque eu fui por causa dos meus amigos. Por quê, pastor? Porque dentro de mim, a vontade de ser aceito me fez fazer coisas que eu não queria fazer, mesmo sendo coisa boa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Graças a Deus, hoje eu usei até o exemplo dela, ela sentou aqui, daí eu falei, e ela lembrava, hein, amor, da história. Ela foi uma pessoa chave para eu ir para educação física, você vê, amor? Imagina se eu não fizesse educação física, não ia nunca te conhecer. É verdade, para arrumar as coisas em casa. Não, isso eu sei fazer, em todo trabalho aproveito, amém, amados? Eu fiz, eu tenho muitos amigos, meu Deus, muita coisa mudou na minha vida, graças a Deus, muitos amigos. Ok. Mas por que eu estou conseguindo fazer, entendeu ou não? Eu não gostava daquilo necessariamente, mas a vontade de ser aceito me levou a estudar algo que eu nem... Dá para entender ou não? Sim, eu estou dando um exemplo de uma coisa boa, mas você já fez alguma coisa ruim para ser aceito também? O sistema de opressão desse mundo força a maioria dos jovens a fazer coisas que não são naturais. Simplesmente, se eu tenho um problema de alma, de não saber quem eu sou, eu perco minha autodeterminação, eu destruo os meus valores ou aquilo que eu fui ensinado por algo que eu quero ser aceito.
meu irmão mais novo que eu fez a mesma coisa que eu. Foi fazer eletrotécnica no 2º grau. É claro que tem o espelhar no irmão, as outras coisas, né? Porque meu pai foi um pouco disfuncional, principalmente nesse período. Tinha vício de... Só tinha vício de jogar baralho, sumir de casa. Mas eu vivia opresso já naquela época, mesmo naquele período. Ainda estava em libertação, só fui ser bem liberto mesmo depois que eu recebi o Espírito Santo, com uns 18 anos, aqui nessa região aqui de Mandirituba, numa das chácaras aqui. Mas, durante todo aquele processo ali, por exemplo, eu brigava com meu pai e vinha um espírito de opressão, que é espírito de morte, de coisa, né? Porque eu entrava em desalinhamento, que eu brigava com meu pai e tal. Eu achava que meu pai ia morrer, tinha medo que meu pai ia morrer, que minha mãe ia morrer. Não sei se alguém já teve alguma coisa desse jeito assim. Desespero de que a família vai morrer. Um dia vai morrer mesmo, mas glória a Deus. Aí a gente tá adulto e outras coisas, mas é duro para uma criança ficar lutando com isso. Amém, amados? Vinha isso na minha, um peso, um negócio e tal. Ok. Estou expondo aqui, estou explicando para vocês, para ver que vocês têm que vencer a opressão. Amém, amados? Né, eu brinquei que essa minha amiga, ela falou para mim, eu me lembro do local, ela disse que lembrava também dessa conversa, que interessante, né, mesmo, isso aí faz, uns 25 anos talvez. Eu me lembro que ela chegou e falou para mim assim, ela falou, Fábio, deixa eu te falar uma coisa, a gente vindo andando, o meu irmão e o outro fizeram curso de, aí eu estava ia fazer meu vestibular, já fazia curso técnico, estava no 3º ano, mas ela viu estudando, fazendo as coisas, ela, eu vou falar uma coisa para você que eu te conheço desde que você é novinho. O meu irmão e o outro tem um perfil para eletrotécnica, para engenharia elétrica, os dois estão fazendo vestibular para engenharia elétrica. Aí eu na onda de ir junto com meus amigos, o que eu ia fazer no vestibular? Engenharia elétrica. Aí ela olhou para mim, eu lembro que ela conversou, ela falou assim, vou falar uma coisa para você, eu te conheço, você não gosta disso aí. Eu acho que você se daria melhor se você fosse para uma área de humanas. Escolhe outra coisa aí, escolhe um negócio que você goste, ou até dentro das ciências biológicas, mas escolhe uma coisa que você vai lidar com gente. Não escolhe fazer algo que você vai ficar sentado num lugar desenhando e fazendo as coisas. Ou estudando ou fazendo cálculo. Por quê? Nem sempre que você é bom numa coisa é a sua maior aptidão. Faz sentido ou não? Porque eu nunca fui ruim de matemática, graças a Deus. Né? Mas aí, eu estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Só que o sistema opressor te retroalimenta. É legal também você ficar num lugar que você sabe fazer as coisas. Não é? É ou não é? Mas nem sempre aquilo que eu sei fazer é o que Deus quer que eu faça. Quem está me entendendo aqui? Amém, amados? Eu gosto de louvor, mas eu não vou ficar ensaiando pro louvor, nem tenho paciência para isso. Deus me livre. Eu não ligo chegar antes, mas ficar chegando para ficar ensaiando, não. Escutando o pastor brigar comigo que eu escolhi a música errada. Eu tenho mais o que fazer. Porque não é o meu chamado. Eu prefiro orar e descobrir o que vai acontecer. Brincadeiras à parte. E não deixa eu te oprimir também, não. Viu, Reinaldo? Eu quero seu bem, eu quero só te casar. Alguém está nos visitando, não estou pegando no pé do Reinaldo, não, eu faço isso sempre. E não é opressão, é libertação. Vamos lá? Benefício da opressão. Quem gostaria de saber? Que triste, o opressor pensa pelo oprimido. Vou te contar para vocês, nós vivemos num sistema nesse mundo que oprime, principalmente o pensamento cristão. Então eu te digo como tem que pensar, eu te digo o que é certo, eu te digo que você está... discordo. Não é assim que você pensa. Quem está me entendendo? Não, mas minha opinião é diferente. Não, isso daí não é... Não. Você é um extremista, você é um louco, você é um... Tá vendo? Quem está me entendendo aqui? Quero pensar diferente. Não pode. Irmãos, quando os outros querem pensar para você, fique esperto. Pastor, mas a gente tem a mente de Cristo. A gente pensa igual, não pensa igual aqui, irmãos. Tanto a gente não pensa igual, que um é do louvor, um é do altar, um é lá do atalaia, um é da zeladoria, um é da coisa. Quem está me entendendo aqui? Se fosse um ambiente todo mundo pensa igual, um mandando, todo mundo obedecendo, e fica assim, você fica no seu lugar, eu fico no meu. Quem está me entendendo aqui? Não é assim que a gente vive. Tem momentos, tem situações, tem coisa que um sabe, tem coisa que o outro não sabe. Eu aqui estou falando. Aqui, na igreja, estou falando. Vou pegar o Márcio, por exemplo. Não sei se tu não conhece. O Márcio estava lá em casa comigo. Lá eu sou o ajudante dele, né, Márcio? Como é que corta, para onde vai? O que eu faço, Márcio? O que eu ponho? O que dá para fazer dentro da minha casa? Dá para entender?
porque a gente pensa diferente. Todo mundo tem dons, aptidões diferentes. Quem está me entendendo aqui? Agora, quando querem te deixar igual tijolo, como foi pregado aqui no evento e quando eu preguei no Flame, cuidado, hein? A gente não é tijolo não, a gente é pedra, irmãos. Cada um é diferente do outro. Posso discordar do pensamento? Deve. Se todo mundo pensa igual, aí, se todo mundo pensa igual, querido, aí cada um segue seus próprios desejos, vive a vida como quer. Ah, não, é assim que está o mundo mesmo. Não é verdade? Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo gosta da mesma coisa, todo mundo... Estou conseguindo fazer entender? Não deixe os outros pensarem por você. Amém, amados? Se todo mundo pensasse igual, todo mundo ia casar com o mesmo tipo de gente, todo mundo ia gostar da mesma coisa, todo mundo ia concordar em todas as coisas. Posso contar uma coisa para vocês ou não? Ah não, ninguém quis saber, então tá bom. Vou contar uma coisa quanto a juízo e sinédrio na Bíblia. Quem gostaria de saber? Sabia que a Bíblia, quando tinha unanimidade no sinédrio, sabia disso, Lucas? Eu já expliquei para você alguma vez ou não? Lembra quando Jesus foi julgado, Lucas? O que aconteceu ali no julgamento? O que você lembra de cabeça assim? Todos os judeus julgaram ele. Como é que foi a votação? Todo mundo votou para matar Jesus. Menos quem? Uma pessoa se levantou e falou, não, ele é justo, não fez isso. Ok? Por que é interessante isso? Se aquele homem não tivesse se levantado, não poderiam ter matado Jesus. Porque eles têm dentro do código dele que toda unanimidade provavelmente está errada. Estão me conseguindo fazer entender? Olha que coisa interessante. Se todo mundo é unânime em algo, talvez tenha alguma coisa, tem alguém que não está olhando um ponto falho. Na multidão dos conselhos tem sabedoria. A gente não concorda em tudo. Amém, amados? Estou conseguindo fazer entender? Se alguém já pensa para você, se já tem a resposta pronta de algumas coisas, eu não estou falando em conduta, caráter, glória a Deus por isso, mas Deus sempre abre um caminho novo, Ele faz um jeito novo, as coisas não são, tem diversas, sim ou não? Agora, quando eu não posso pensar diferente, eu estou sendo, você não pode pensar dessa forma, olha para quem está do seu lado e fala, ai, olha para outra pessoa e fala, olha a opressão, quer pensar por mim, Não posso divergir, não posso achar diferente? Cuidado, o mundo vai andar assim, a gente já sabe. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Até 20 anos atrás era de um jeito, hoje é outro. É ou não é? Em tudo, ok. Mas é bom. Por que o oprimido fica confortável? Sabe por quê? Porque não precisa pensar. O mundo só te fala como você tem que vestir, o que você tem que fazer, como você tem que agir, e você vai junto. Não precisa pensar. É mais confortável. Quem está me entendendo aqui? É mais fácil julgar a culpa em outro, falar que as coisas são assim, ao invés de eu assumir aquilo que eu tenho que fazer. É melhor quando alguém pensa por mim. Quem está me entendendo? Olha para quem está do seu lado e fala, acorda, meu irmão. Vamos falar em qualquer outro cenário? Sim ou não? Se eu não sei aquilo ou não busco saber aquilo, os outros pensam por mim, eu posso sofrer, posso ser enganado. Posso ou não posso? Quem já foi enganado por alguma coisa assim? Ou por uma situação? Óbvio. Não deixa ninguém pensar por você não. Olha para quem está do seu lado e fala, tua cabeça está aí, não é só para ter esse rosto bonito. Alguém fala ali pro Reinaldo ali. Eu estou te ajudando, Reinaldo. E eu te conheço, eu já fiz teste com você, eu te conheço, você é igual filho. O humor é parte importante da vida do Reinaldo. Não é verdade, Reinaldo? É uma das coisas que ele mais valoriza. Ele briga, mas depois ele vem aqui e fica sentado do meu lado aqui, conversando comigo. Vai, próximo. O opressor protege o oprimido. Vamos pensar Quem já viu algum filme de favela, milícia, essas coisas? Então aqui fique tranquilo, dentro do nosso ambiente ninguém rouba ninguém, aqui você está seguro. Entendeu? A gente ri, mas é essa a realidade, irmãos. Em países que existe um dominador, é literalmente isso, fica tranquilo que eu te protejo. Mas não deixe você sair daqui, ó. Quem já viu gente assim ou não? Te protejo, cara, eu te protejo, mas você é só meu amigo, não é de mais ninguém. Você já viu pessoas que sofrem opressão, mas falam, não posso largar isso porque ele me sustenta.
passa tudo que não pode saber, mas tem um benefício de ser opresso. Se sente relativamente protegido. Está apanhando todo dia a mulher lá, mas mesmo assim se sente protegido porque ela tem um teto para morar. Era pior na casa do meu pai, porque eu já tive que fugir de lá, porque lá eu também era oprimida. Pelo menos agora. Dá para entender ou não? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala, cuidado. Né? O que a Babilônia faz ela traz a pessoa, ela protege, ela dá o lugar de morar. O rei estava falando, quem era nobre vai comer da minha mesa depois de 3 anos, mas primeiro eu vou colocar a minha cultura, eu vou te oprimir, né? Já matei seus pais, vou mudar as coisas, vou te ensinar outra língua, você vai esquecer de todas as coisas, você vai viver nesse ambiente. Querido, hoje crente no mundo vive em opressão, porque o seu comportamento é um absurdo para os outros. Você vai andar em algum lugar, você está errado. Daqui a pouco eu vou estar andando no shopping de mão dada com a minha esposa, vou dar um beijo nela. Ah, que absurdo! Não vai ser. Vão olhar estranho. Está amarrado, em nome de Jesus aqui não. Vamos mover o Brasil. Agora em ambientes que você fala, ué, um jovem vai se levanta hoje e fala, não preciso fazer sexo com todo mundo, não preciso viver não sei o quê, não preciso beijar ninguém. Vai viver bem na escola? Nem eu vivi, irmãos. Já no meu tempo já era assim. Mas na hora que está com um problema, né? Então, Fabinho, preciso que você me ajude. Já viu isso, né? Quem está me entendendo aqui? Amém, amados? Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei que eu... É Deus quem me protege. É Deus quem me protege. Falar isso aqui, ó, você não precisa fazer nada, ok, amados? Ou achar em nenhum ambiente em nada. É Deus que te protege. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Você está numa cadeia disso, querido, isso é um ciclo, porque para a alma da pessoa, a pessoa já está confortável com aquilo. Saia desse ambiente aí em nome de Jesus. Ele parece um ambiente protegido, mas, ó, exemplo básico. Quem já viu um animal numa jaula? Quem já viu um animal numa jaula? Está protegido ou não está? Tá, não, fala a verdade, está ou não está? Tem gente que vive assim. Não, mas eu estou protegido. Pode abrir a porta que não sai de jeito nenhum. Pode abrir a jaula que não sai de jeito nenhum. E os predadores? Melhor ficar nessa situação. É melhor manter esse relacionamento aqui mesmo. Pelo menos ele gosta de mim. Ah, gosta, né? Opressão. Vai. O opressor luta pelo oprimido. Vocês estão aqui, amados? Ele luta pelo oprimido, mas ele te põe na guerra que você nem deveria estar lutando. O opressor faz milícia, porque ele pensa por você, ele fala que está te protegendo, e para que nós possamos manter as coisas assim, nós temos que atacar o outro, mas eu estou lutando por você. Fique em casa, não vá trabalhar, não faça nada, não estude, mas é para o seu bem. Mas vem comprar no meu mercado aqui, ó. Aqui pode vir, outros lugares não vá muito, que é perigoso. Estou falando hipoteticamente. Quem está me entendendo? Né? E me coloca em luta que não é minha. Quem está me entendendo aqui? Para que ninguém fale de outras coisas, deixa eu falar, né? Pensar. É claro que isso se reflete em sistemas políticos e coisas também. Eu não vou nem falar diferente disso. Mas, por exemplo, um país como os Estados Unidos entra em guerra, sim ou não? Sim ou não? Ele está lutando por você quando ele vai intervir, fazer alguma coisa. Mas quem luta é o teu filho. Não é quem assinou. Quem está me entendendo aqui? Não é quem assinou o tratado, quem morre. Eu estou conseguindo fazer entender aqui, amados? Olha para quem está do seu lado e fala, não caia nessa, meu irmão. Amém? O opressor, ele diz que luta pelo oprimido, mas é o oprimido que vai para a guerra. É o oprimido que sofre o problema. É o oprimido que morre. Mas vamos, gente! Né? Mas vamos e eu vou descansar aqui. Né? Mas vamos e eu vou jogar golfe. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? O oprimido fala, não, mas eu estou sustentando, não, mas eu não sei o que, mas veja bem, meu filho e minha filha, pai também que é conturbado pode oprimir, mas veja bem, pelo menos você está com, né? Nós estamos lutando pelos seus direitos, nós estamos fazendo isso por você. Cuidado com isso, em nome de Jesus. Deus, você... Quem tem Jesus escolhe a luta que vai lutar. Quem pode dizer amém? Quem está em guerra sempre está em guerra. Quem está em paz escolhe pelo que lutar. Graças a Deus. Os outros não. Fala que está lutando por você, que está fazendo as coisas por você, mas está usando você mesmo para aquele processo. Isso é útil. Dá para entender ou não?
Sim ou não, amados? Ok. Vai, segue. Próximo. O opressor provê para o oprimido. O que ele fala ali? Dá para eles ração diária, que eles comam daquilo que saiu da minha mesa. Eu te dou provisão. O opressor te dá provisão, mas ele limita a sua provisão aquém do que você poderia produzir. Vou exemplificar aqui, rápido com alguma coisa. Posso ou não? Posso ou não, amados? Quem tem o dom, quem é um evangelista, quem é um pastor mestre, ele tem a habilidade de falar com as pessoas. Ele tem empatia, ele sabe comunicar, tem a graça de Deus. Tem gente que é assim por natureza. Sim ou não? Sim ou não, amados? Tem gente que se supre, ao invés de viver o que era para viver, fazendo outras coisas. Ou seja, enganando os outros, mentindo para os outros. Quem está me entendendo? Tirando algum benefício das coisas. O opressor, ele provê para o oprimido, ele dá uma possibilidade. Não, vem trabalhar comigo, mas eu te escravizo. Fique tranquilo, Reinaldo. Você vai ser um funcionário, você vai ser um... Desculpa eu usar o exemplo, mas tem que usar assim. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Sim ou não? Você vai trabalhar para o governo, mas fica tranquilo, você sempre vai ter salário. Mas eu vou falar uma coisa, daqui 50 anos o salário é igual. Eu dou provisão, mas ela é limitada, racionada. Quem está me entendendo aqui? E biblicamente a gente pode plantar e colher o quanto a gente quiser. Quem quer mais, plante mais. Quem quer menos, plante menos. Isso sim é liberdade. Amém, amados? Deixa eu falar aqui para ninguém ficar chateado comigo, que eu estou falando de tudo, né? Governo, sistema político, pessoas, casa. Religião também é assim. A religião te dá um pouquinho de um negócio. Por isso que eu falo, não é religião, tem que ter um relacionamento com Jesus. Religião, ela te dá uma possibilidade. Vai lá, cumpre esse cara do culto, faz as coisas. Vai lá, fica com a alma confortada, fica tranquilo. Vocês estão aqui, amados? Né? E dá esse sistema. Ela dá um pouquinho, mas tá nem aí para sua vida, para as outras coisas. Provê alguma coisinha. Sistemas religiosos também provém. Ele pelo menos nutre nossa alma, né, Laís? No sentido de fiz algo bom. Isso é inerente do ser humano, porque você tem um pouco do DNA de Deus. É inerente. Todo ser humano quer ter a alma livre ou descansada de fiz algo bom para alguém. Não é? Não dou dízimo não, mas eu oferto. Eu não vou na igreja, mas eu faço coisa boa para os outros. Eu continuo pecando, mas eu continuo servindo em ministério, pelo menos. Tipo, entendeu? A balança da mente da nossa alma, como é que fica? Enganosa. Mais enganosa que todas as coisas é o coração do homem. Mas o opressor provê, claro. Na Babilônia eles proviam para eles, proviam racionado, come do que eu quero, eu te contamino com a minha comida. Você pode assistir tudo que você quiser, contanto que seja o que eu quero. Dá para entender ou não? Você pode fazer tudo que você quiser, contanto que seja o que eu quero. Eu amo o reino de Deus, porque no reino de Deus a liberdade de vir e de voltar, de entrar e de sair, de escolher por vida ou por morte. A opção é sua. É sua. Deus não é de forma nenhuma opressor. Se ele fosse, ele não estabelecia ciclos, o sol não nasceria para todos, a chuva não cairia para todos, o princípio de plantio e colheita não é para todos. Quem conhece um ímpio que tem as coisas? Tem, porque o sol nasce para todos. Quem plantar e colher vai ter. Quem conhece um ímpio que tem trabalho, que trabalha bem, que prospera até? Sim ou não? Sim. Por quê? Está aí para todos os ciclos. Deus não oprime ninguém. Quem anda com Deus é favorecido, mas sem sombra de dúvidas, porque ele começa a operar não só na esfera desse mundo, ele começa a operar na esfera do outro mundo, sobrenatural. Dá para entender ou não? Em todas as áreas, em todas as coisas. Ele não está mais trabalhando aqui, ele já vive nessa aqui, está sentado com Cristo, está em outra posição. Dá para entender ou não? Eu digo que Jesus operou mesmo nascendo num sistema opresso, em todos os sentidos. Tanto o religioso estava oprimindo, quanto o sistema político estava oprimindo, né? Nasceu dentro dessa condição. Estou conseguindo me fazer entender, amados? Ok. Uma pessoa que é opressa por causa de vício. Vou falar meu que eu já tive. Dos poucos que eu já tive. Pornografia eu já tive num períodozinho assim da minha vida, ali, uns anos da minha vida. Depois saiu, graças a Deus. Mas é óbvio, eu tenho minha dieta autorrestritiva. A pastora sabe, não sou pessoa que fica assistindo TV. Claro, eu assisto bastante coisa, tipo Shark Boy Lava Girl, Patrulha Canina, esses daí, né? E alguns super-heróis acelerando parte dos vídeos ainda, né? Por quê? Porque eu não fico expondo meus olhos para algo. Por quê, pastor, que você não expõe seus olhos? Porque eu sei
o prazer que me gerava. Eu não sou bobo, não sou ignorante. Quem está me entendendo aqui? Então, eu não vou me expor naquilo ali, porque aquilo lá já me deu alguma provisão de alegria. Depois fica mal, mas cai no mesmo ciclo de novo. Um dia eu tive que pegar a revista, todas as coisas que eu tinha, rasgar, tacar fogo e falar, acabou. Na minha época era revista. Hoje, para ver pornografia, é só você pegar no bolso. E você vê dentro da igreja sem o outro ver, se duvidar. Só sentar no cantinho. Está amarrado, em nome de Jesus. Já vai explodir esse celular aí, sem pegar fogo em você. Mas não brinca não, tá? Tem certas coisas que são sérias. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Me alimenta, claro que alimenta. Quem é viciado nas coisas, quem tem algum vício em alguma coisa, ele tem uma sensação de prazer. Às vezes é só a adrenalina do antes, porque no momento das coisas nem é tão prazeroso. Mas todo o que gera fisiologicamente, gera isso. Tudo, até a sensação de medo, até o que você vai sofrer, gera uma sensação boa, porque a descarga de adrenalina que acontece fisiologicamente para o corpo é prazeroso. Dá para entender isso, amados? Sim ou não? A opressão provê algumas coisas para você, provê para o oprimido, mas te mantém escravo naquele lugar. Que você não viva assim em nome de Jesus. Amém? Porque eu começo a depender daquilo para viver, eu começo a ficar estagnado naquela situação e falei, é assim mesmo, é assim que eu vou viver, segue a vida. Quem já viu alguém que viveu opresso em um relacionamento? Eu já ouvi, mas não é uma, nem 10, nem 50, mesmo antes de ser pastor. O cara atrai a mulher trai o cara, mas como ela traz algum benefício para ele, ou ele traz algum benefício para ela, ele se mantém naquela situação ridícula, degradante e de opressão. Quem já viu gente assim? Você não precisa viver assim, no nome de Jesus. Você não precisa viver assim, no nome de Jesus. O problema é que quem foi criado num ambiente opresso, geralmente quer oprimir os outros. E quem nunca viveu livre, também não sabe que existe a possibilidade. Mas é isso que eu estou tentando falar para você. Você não precisa viver assim. Amém? Eu exemplifiquei coisas minhas. A gente vai com o tempo, com as outras, colocando coisas, a gente tem que ir destravando e saindo dessas coisas. No nome de Jesus. Amém, amados? Eu falo para a pastora, eu sirvo no ministério, eu amo meus pastores, amo o apóstolo Rina, amo todo mundo, mas eu sou livre, e eu amo o ministério, que é isso, graças a Deus. Eu não preciso pregar igual o Rina, nem igual o pastor Bigardi, eu não preciso fazer voz, eu não preciso, o que mais? Fazer gesto, andar com coisa, usar chapéu, não preciso nada disso, nem kipar, nem nada, não preciso nada disso aí. Eu posso ser eu, venho com a minha roupa, só vem de roupa, né, pelo menos. É o mínimo, obviamente, exigido. Mas nossa liturgia não é igual a de todo mundo? É? Não, eu escolho a hora do culto, eu escolho as coisas. Dá para entender, sim ou não? Claro, tem coisa que é norma, que é conduta, que é padrão de Deus. Mas, amém, amados? Amém, amados? Eu sou livre, graças a Deus. E amo, e com certeza todo mundo fica feliz. Não é um pai que olhe para o filho e não veja ele feliz, livre, que não vai ficar contente. O pai fica triste, principalmente se é um pai assim, quando ele vê as mesmas cadeias que ele já foi livre caindo sobre a vida dos outros. Aí dá tristeza. Tem estações, coisas que tem que quebrar. Só o sangue de Jesus quebra. Argumento não quebra essas coisas. Isso que eu quero explicar para vocês. Pode ser ou não? Lucas, como é que eles saem de lá, Lucas? Do cativeiro? Você lembra pelo menos 3 personagens que ajudaram a sair do cativeiro? Você sabe, né, Lucas? É só perguntar se fica nervoso e tal. Não fica opresso. Quem mais? Quem foi o intercessor também que começou? Chegou o tempo de sair e tal. Também, né? Então, tudo ajudou para sair. Foi todo um mover de Deus. Mas o que fez eles saírem mesmo? Primeiro, sair daquele lugar físico. Cara, que Deus moveu o coração de um rei. E estruturar o templo. Não é isso, Lucas? Reedificar a cidade, colocar as muralhas, estabelecer a adoração novamente. Amém, amados? Amém, amados? Amém, amados? Porque se eu não saio desse ambiente, por que eu estou querendo explicar isso? Porque a opressão, quando ela se instaura, ela cria uma estrutura, um sistema, um local, e eu só consigo ser livre através de luta, para construir o tempo, fazer as coisas. Deus move todas as coisas. Você pegar toda a história, Esdras, Neemias, né? Zorobabel, Josué, sacerdotes daquelas questões, como eles agiram, mas eles tiveram que sair do lugar, eles tiveram que edificar algo, tiveram que lutar, construir com a espada na mão, que é muito do que a gente vive nas nossas vidas, até a gente ficar livre de algumas coisas.
Eu antes era, meu Deus, preocupado com a minha autoimagem, já que eu nem me achava bonito, né? Mas agora eu me acho bonita. Eu olho assim pro espelho, às vezes eu fico de capuz assim, tipo assim. Pastor, como você acha que é Jesus? Igualzinho assim, ó. Entendeu? Não tá meio parecido assim? Não. Jesus mais modernizado, tá bem. Para vocês não. Para os meus filhos sim, e para mim sim. Brincadeiras à parte, que eu tô querendo dizer assim, ó. Eu já fui pessoa que se eu andasse com... Eu tenho também 2 redemoinhos atrás, é igual meu filho José. Sou meio calopsito aqui atrás. Né? Cabelo arrepiado assim e tal. Antes, amado, tacava ali gel, fazia um monte de coisa. Se eu voltasse para casa num dia e vi que meu cabelo estava arrepiado assim para lá, eu já ficava preocupado. Meu Deus, todo mundo me viu com o cabelo arrepiado. Ai, meu Deus, que vergonha que eu passei. Ai, será que eu tenho que pedir desculpa para alguém? É ruim viver assim, irmão, opresso. Olha, pelo amor de Deus, é sério mesmo. Esses dias eu preguei, estava com as mãos tudo pintadas de tinta lá numa conferência, todo mundo postando, escrevendo, o pastor estava pintando, eu acho. Aí eles me falaram, eu falei, tá. Segue o baile. Preguei, foi gente curada? Foi. Então, tá aí, ó. Era isso que a gente queria. Mas o Satanás rouba de algumas pessoas. Quando ele é opresso, ele rouba. Porque ele fica preocupado com as coisas que já não volta mais, que não tem como resolver. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo aqui? É de verdade, amado. Você não pode viver oprimido sem viver livre. Quem tem um relacionamento também, pelo amor de Deus. Eu tento tirar essas opressões já antes de casar. Vai casar com fulano, o Alan, né? Tá Laís, por exemplo. Vai casar com o Alan. Laís, o Alan é estranho. Ele vai ser estranho a vida inteira. O Alan é um menino bem espiritual, vai ter diversos benefícios, vai ser íntegro, nunca vai te trair. É um homem de Deus, eu amo como filho. Já vi um monte de gente pleitear o Alan. Né? Já teve rifa do Alan já, né, amor? No outro ambiente, naquele piazinho de Deus, quero que ele case com a minha filha. Já ouvi um monte de gente falar. Falei, não, tem filha lá, é nossa também, vai casar dentro da casa, não vem querer levar os outros, né? Mas eu falei, o Alan é estranho, vai ser assim sua vida, você quer? Quero. Sabe por quê, amado? Senão entra num relacionamento de opressão. Eu conheço o Alan, como a Laís também fica aqui até o final, graças a Deus, tem coisa que são parecidas. Mas eu já vi gente falar, casa com um de um jeito, outro do outro. Um gosta de igreja, outro não gosta de igreja. Pensa bem, você vai casar, vai dar ruim. Sim ou não? Sim ou não? Amados, eu estava falando, vou ter que falar agora, Lucas, posso falar? Quando o Lucas estava uns meses atrás aqui, o Lucas, né, a gente orando, conversando, vendo, muitos meses atrás, faz quase um ano, a gente conversando sobre casamento, coisa, falou, Lucas, casa com alguém que gosta de você, Lucas, casa com alguém que gosta de você, é melhor, cara. O duro é você estar aqui, ó, depois o cara tá aqui, sabe aquela pessoa que vive, ai meu Deus, preciso voltar para casa, que se eu não voltar, ai meu Deus, minha mulher vai me matar, ai meu Deus, ela fica brava, ai se eu não fizer tal coisa, eu vou ter que fazer assim, meu Deus, não posso falar tal coisa perto, senão ela pode ficar brava, acabou minha vida, ou ele mesmo, ai eu tenho que tratar ele desse jeito, não é, se eu não fizer comida desse jeito, pelo amor de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, para com isso. Olha para outra pessoa e fala, sem opressão. Uma coisa é prestar conta, que a minha esposa às vezes fala assim, nem me liga, nem fala comigo, nem coisa. Passa uma semana, né? Mas não faço com pressão. Mas a pastora fala, mas eu ligo para ela também, fala. Então o que eu já fiz? Eu pus o rastreador no celular dela. Porque a minha maior preocupação não é só falar, é saber se ela está bem. Então agora eu já tenho um rastreador, eu só ligo, ela não está na igreja, está de boa. Porque as mulheres às vezes também, né? Meu Deus, eu sempre sei que vai demorar, mas meu Deus. Porque que os homens culto demora também quando é separado assim. As mulheres acham que demora, mas demora no culto. Eu quero deixar bem claro. As mulheres demoram no culto e no pós-culto. Mas eu não estou oprimindo ninguém. Vocês podem ficar aqui a noite inteira. Não tem problema nenhum. Segue a vida. Ok. Estou conseguindo fazer entender? É sério, você não pode viver um relacionamento que é ruim para você. E nem você pode gerar isso para os outros. Deixar as crianças seguras, a pessoa insegura, opressa. Meu cachorro estava até meio opresso, eu estou achando. Que ele apanhava todo dia que ele fazia uma coisa errada, era eu chegar e ele se abaixava já. Calma, é só você se comportar. Fica tranquilo. Eu não agredi o animal, tá, gente? Eu corrigi ele com o jornalzinho assim e tal, para ele não comer todas as coisas que o irmão aqui me ensinou para fazer. Embora eu queria pegar cinta às vezes, mas amém. Eu nem tenho cinta, eu acho. Tenho 2 África lá em casa. Ok, vai. O opressor planeja para o oprimido.
O opressor não quer que você saia de um lugar ou que você viva diferente do que você quer viver. O sistema opressor quer determinar onde você vai. Antibíblico isso aí. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, os planos do Senhor são mais altos que... Quem está me entendendo aqui? Não tem essa, irmãos. As pessoas são livres para voar. Amém, amados? Eu não estou dizendo que pai não tem que ter plano para os filhos no sentido bom. Quem está me entendendo? Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu conheço muita gente que viveu frustrada, adulto frustrado, porque o pai tinha algo que queria que ele fizesse e ele queria ir para o outro lado. Muito crente que o pai não deixava jogar bola, o cara queria ter sido jogador. Viveu opresso, queimou o sonho dele. Quem está me entendendo aqui? Sim ou não? E amados, muita gente dessa questão de ministério, a gente estava conversando isso com o Rebolo, não? Não, a gente equipa nossos filhos para eles serem o que eles quiserem. Se meus filhos quiserem ser ministros, estão de boa, tem altar aqui. Eu sei de qualquer um de vocês, seja quem for, vem para o altar, ministra, é livre. Todo mundo faz isso desde criança aqui, não é? Vocês não dançam, eu lembro da Aninha pequenininha no altar, tem foto lá, né? Sempre, tem toda a base, que se quiser ser um ministro, adorar, ser da dança, né, Lu? Tem as crianças que dançam, cara, pode ser o que você quiser. Se quiser ser um pastor, vai ser. Agora, meus filhos também. Agora, se quiser ser outra coisa também. Eu estou conseguindo fazer entender ou não? Sabe aquele sistema de opresso, de só pode ir para tal lugar, só pode ir para ter coisa? Na minha família era assim, eu sou família de japonês. A esperança dos meus avós, é que meu avô faleceu antes, mas minha avó, ela queria, eu só podia escolher 2 profissões. Ou médico ou advogado. Não, você vai ser doutor. Quando eu fiz educação física, eu sou primogênito de uma família de japonês que sempre tirou nota boa. Quando eu fiz educação física, minha avó morreu com 97 anos, sei lá. Olha, consciente, o que o Fábio estudou? Ginástica. Tipo, não virou ninguém na vida. É sério, dá dó, mas é sério. Mas eu fiquei livre da opressão. Agora tem gente que vive opresso. Não estou falando brincando, não. O pior não é nem viver opresso. Já largou disso aí faz muito tempo e ainda sofre pelas coisas por vergonha de não falar com os outros. Quem está aqui? Amém, amados? Seja livre disso aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vou acabar, que eu falei demais aqui. Ninguém pode planejar a tua vida. Você pode planejar a sua vida e suas coisas. O casal, não estou dizendo, amor, agora não vai planejar. Não, o casal sentar, planejar. Mas eu consegui me fazer entender no quê? Sim ou não? Não, meu filho vai ser isso, vai fazer isso. Às vezes nem tem aptidão, gente. Eu já vi um monte de gente forçar as coisas que não existem. Forçar as coisas que não existem. Vocês estão aqui, irmãos? Eu e a pastora somos do ambiente esportivo e coisa. Eu gostaria que meus filhos jogassem, fizessem essas coisas. Agora, se não tiver aptidão, pelo amor de Deus. Amém, amados? Quem já viu assim? Alguém forçando um negócio que você vê não é natural, a pessoa está sofrendo, não gosta. Não é? Não faça isso em nome de Jesus. Amém, paz? Amém, paz? Claro, ministério, no sentido de igreja e outras coisas, todo mundo serve, é uma bênção. Não é? Meus filhos esses dias falaram, não, quero ser do teatro. Pode ser do teatro. Ué? Agora se é uns caras mais loucos, não, filho, você é filho do pastor, do pai, você vai pregar. Eu vi um irmão, lembra um irmão, né? Não, você não vai tocar isso não, você vai tocar outra coisa. Vocês não lembram? Ok, só quem é louvor, né? Você sabe o que eu tô falando? Não, vocês estão aqui comigo, amados? Se meus filhos crescerem e falar, eu vou servir na zeladoria, eu vou falar, pode servir, vou servir onde quiser. Use seus dons. Amém, amados? Use seus dons. Eu pediria para meus filhos servir no atalaia, já gasta mais energia, fica de pé. É mais chance de chegar e descansar, né? É uma benção. Ok, vai. Acabando já. O opressor faz o oprimido depender dele. Ele gera algo em que ele gera dependência. Alguns sistemas religiosos também fazem isso. A gente não deve viver assim, a gente depende só de Deus. Amém, amados? Às vezes vem gente aqui falar comigo que não, só posso falar com o pastor. Irmãos, só pode falar com o pastor? Qual é? Não estou falando nada assim. Que, ó, pensa bem, se eu quisesse benefício próprio, eu e a pastora, a melhor forma ia ser falar isso. Claro, só fala comigo. Imagina, ia ter lugar para comer todo dia, ia ter coisa, só que isso daí virou pressão depois, porque um dia eu não vou conseguir atender a pessoa, eu sou humano, tem minha família também, tem que atender minha família. Amém, amados? Amém, igreja? Por isso que é discípulo com discípulo, com discípulo, com coisa, e todo mundo se ajuda aqui. Quem já foi ajudado por alguém que não é o pastor? Graças a Deus. Eu já ajudei alguém também. Não pode gerar dependência.
Os relacionamentos têm que ser autônomos. Pai e mãe, a gente ampara, a gente gosta, a gente cuida. Mas se eu não der a base, se eu não fizer as coisas, quem está me entendendo aqui, e deixar a pessoa decidir sozinho, eu vou viver opresso também. Meu Deus, cadê meu filho? O que ele vai decidir sozinho? Como é que as coisas vão acontecer? A gente só tem que depender de Jesus, de Deus. Eu e Deus sou maioria em qualquer lugar. Eu não estou dizendo que você vai desamparar os seus filhos. Dá para entender, né, amados? Mas eu não posso gerar um sistema dependente de ninguém. O opressor quer isso. O opressor, ele começa te dando as coisas aos poucos, te dando as coisas aos poucos, te dando as coisas aos poucos, te dando as coisas aos poucos. Vou falar aqui, ó. Último testemunho. Vocês me permitem? Esse tempo eu estou conversando com 5 anos atrás, 6. Estava conversando com um irmão que fazia negócio com outro país, que é lá um outro país lá. Aí ele falou, não, esse país que sim é bom e não o Brasil. Eu, por quê? Lá no Pará. Não, porque lá as crianças estudam o dia inteiro. Isso sim é um país que se preocupa com as crianças. Falei, sabe que lá tem controle de natalidade, né? Ou seja, você não pode ter filho quantos filhos você quer. Ah, não, mas lá tem escola para criança o dia inteiro. Mas você sabe que o pai não é o dono da criança. Eles que falam para a criança o que ela deve acreditar, o que ela deve querer. Quem está me entendendo aqui? Cuidado, hein? Vocês estão aqui, amados? Você sabe que lá ninguém é dono de empresa nem de nada. Todas as empresas são deles lá, de tudo. Todo mundo trabalha e o índice de escravo lá é, ó, trabalho de escravo comparado com outros lugares. Quem está me entendendo? O opressor quer que o outro gere dependência. Não tem nada melhor do que a gente ser livre. É ou não é verdade? Que aí todo mundo faz, não faz por obrigação. Graças a Deus. Claro, a gente tem escala de ministério, as coisas na igreja? Claro que tem. Mas ninguém fica oprimindo os outros. Fica ou não? Não oprime ninguém. Quer sair do ministério? Sai, irmão. É até melhor. Graças a Deus que a nossa igreja é o contrário. Quando a gente vai punir a pessoa, a gente tira do ministério. Ele fica desesperado. Não! De tanto que você é livre para fazer as coisas que você gosta. Graças a Deus, né? Fluir nos seus dons é a melhor coisa que tem. Né? Estou conseguindo fazer entender? Olha para quem está do seu lado e fala, eu estou com você por opção, né? Mas eu dependo de Jesus, hein? Eu falo para a pastora, amor, não preciso de você. Eu preciso de Jesus. Mas eu escolho estar com você todos os dias. Tem que ser assim. Amém, igreja? Eu não preciso de uma igreja, não preciso de nada. Mas eu escolho estar na igreja. Eu sei que é melhor estar na igreja. Eu sei que eu vou ser edificado estando na igreja. Né? E o mesmo é... Vou fechar com a história básica dessa daqui. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Tem alguém visitando pela primeira vez hoje? Tinha, o Alan perguntou? Todo mundo é da igreja, não veio nenhum visitante. Olha para quem está do lado e fala, chama alguém então. Ah, tem? Ou seja bem-vindo, que Deus abençoe. Obrigado pela visita. Ótimo, então eu posso contar essa história para você que não tinha escutado, mas eu conto ela algumas vezes já. É a velha história da seguinte, irmãos. Pastor pregando ali na Praça Brasil, não sou eu, é a história hipotética só, né? Estamos aqui. E um bêbado lá no bar gritando, xingando, atrapalhando a pregação. Pastor desce, vai lá no bar, fala, me dá aí, né? Os 4 dedinhos de pinga. O cara vai lá, coloca. Firmar o pulso. Pega lá, aí o bêbado fala assim, você não pode fazer isso. Aí o pastor fala assim, exatamente. Exatamente. Você está falando que eu não posso, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Daí ele pega e derrama a bebida. Aí ele fala, você não pode. Quem está me entendendo? Se algo te prende, você não consegue viver sem alguma coisa, você não consegue viver sem isso, aquilo, que não seja Deus, que é a fonte de provisão de todas as coisas, cuidado. Você está vivendo num sistema de opressão. Estão aqui comigo, amados? Desde a coisa mais simples à coisa mais complexa. Desde eu preciso sair maquiada até eu... Vocês estão aqui, amados? A gente não precisa viver assim. A gente pode ser livre. Vai, o salmista fala o seguinte, Jesus, pode passar lá, acabei. Vamos colocar de pé. A gente crê que eu acabei também, em nome de Jesus. Ó, eu vou dar um recado bem claro para todos vocês, jovens da igreja. Eu amo todos vocês, mas eu conto com os erros de vocês, viu? Não me espanta ninguém errar aqui. Amém, amados? Amém, jovens? Desde os mais velhos aos mais novos, que já vieram falar comigo e confessar, sempre falo, amo vocês. Segue a vida, não erre mais. Quem está aqui? Todo mundo vai errar. Mas não pode viver num sistema de opressão. Nem vocês, a gente busca ser perfeito. Quem pode dar glória a Deus por isso? Claro, vamos buscar, vou consertar, vou pedir perdão.
A gente conta com os erros. Só não caia você em cadeias que... Se você não pode ficar sem o seu celular, você está vivendo em opressão, você está viciado em celular e jogo e coisa aí. Deixa eles, põe banco neles. Todas as vezes que a gente percebe que algo está dominando nossos filhos, seja o que for, entra de banco, irmãos. Quero assistir tal coisa 10 vezes, está de banco esse negócio aí. Por quê? Para você aprender que nada te domina. Vocês estão aqui comigo, amados? Subiste às alturas e levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas e até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Próximo. Jesus subiu, não ficou no cativeiro, ele levou cativo o cativeiro. Acho lindo isso. Ele domina sobre o cativeiro. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Né? Ele tem poder, autoridade toda. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, aqueles que estavam num sistema religioso e acreditaram em Jesus. Olha o que ele fala para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis e a verdade vos libertará. Tua realidade pode não ser a verdade do que está acontecendo. O que você acha aí no mundo que é liberdade é tudo prisão. Deixa eu te falar de verdade. Só gera dependência. Só gera dependência. Eu posso ir até o mundo, ser luz lá e voltar. A pessoa não consegue vir até aqui. Eu posso discordar sem nunca mais falar com a pessoa. Eles não podem. Quem está aqui? Não concordo com você, vá preso. Cuidado. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vidas cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Amém, amados? Você pode viver livre de todas as coisas, até de você mesmo, de verdade. Feridas, coisas que nós colocamos na nossa alma, não preciso viver limitado a isso. Não preciso. Sou livre. Livre, tá? Principalmente na nossa igreja, eu não quero nenhum de vocês perfeccionistas ao extremo. Por favor, me ajudem, ok? Vem um dia com a maquiagem borrada, as meninas, os meninos vêm sem passar massa no cabelo, né? Sei lá. Seja livre em nome de Jesus. Amém, amados? Quero fazer 2 orações. Primeira, coloca a mão no seu coração, vamos orar juntos. Você que está me assistindo aqui pela internet, quero te convidar a estar fazendo uma oração comigo. Não quero que você mude de religião, não quero nada. Eu quero que você comece o relacionamento com Deus. Só isso. Você veio até aqui, você está escutando essa palavra até o final, Deus está falando com você. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão de todos os meus erros. Libero perdão para todos que erraram comigo. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único, suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua boa, agradável e perfeita vontade, no nome de Jesus. Quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar para vocês. Pai, abençoa cada uma dessas vidas, move de forma sobrenatural com essas pessoas, traz liberdade, Pai, liberdade, que eles possam ver aquilo que o Senhor tem. Se for o desejo deles, ó Pai, Senhor, mostrar o coração de estarem aqui mais uma vez, estão mais que convidados a fazê-lo. Se eles têm uma igreja próxima da sua casa, um local para ir, você quem sabe está me assistindo pela internet, procure uma igreja Bola de Neve, ou uma igreja próxima da sua casa, fala: pastor, aceitei Jesus, preciso ser discipulado, cuidado, em nome de Jesus. Vocês estão aqui, amados? Glórias a Deus. Isso é liberdade, amados. Pode cortar a gravação? Faz apelo e fala para ir